Oi, gente. O senador do Partido Novo, Eduardo Girão, cometeu a nova estupidez e falta de curiosidade extrema da extrema-direita brasileira. Ele errou de continente. Ele tinha que ter ido para Genebra, na Suíça, se ele queria entregar uma denúncia sobre os atos golpistas. No caso dele, era uma denúncia sobre maus tratos aos presos golpistas do 8 de janeiro, né? Ele não está preocupado com os presos em geral, ele só está preocupado com os presos golpistas. Mas ele, em vez de ir para Genebra, na Suíça, ele foi para Nova York. E ele liderou um grupo de parlamentares que foram para Nova York, mas erraram de endereço. E ninguém perguntou se eles estavam indo para o lugar certo. Isso, para mim, diz uma coisa muito importante sobre a extrema-direita, que a gente tem que refletir nesse vídeo. Porque algumas pessoas da esquerda parecem acreditar que a pessoa ou tem falta de curiosidade, falta de conhecimento, ou é mal intencionada. E existem pessoas da extrema-direita que são mal intencionados, mau caráter, e têm faltas graves de conhecimento e falta de curiosidade. Nem perguntam. Percebam que esse episódio poderia ter sido facilmente evitado se qualquer pessoa, em vez de pressupor saber que deveria ir para Nova York, fazer a básica pergunta: será que nós devemos ir para Nova York? E eu vou trazer 4 exemplos nesse vídeo, um envolvendo o Eduardo Pazuello, outro envolvendo o Pazuello general, que foi ministro da Saúde, outro envolvendo Cláudio Humberto, âncora da Bandeirantes, outro envolvendo o Jair Bolsonaro, além do Eduardo Girão, para fortalecer vocês na compreensão sobre isso. Eu quero também dizer para vocês que se vocês quiserem assistir hoje várias análises minhas, vão ter oportunidades. Eu estarei no DCM às 18h30, numa live, não é? E estarei também Diário do Centro do Mundo, e também estarei às 8 horas na TV 247. Vamos falar de vários temas, entre eles o abaixo-assinado Fora Roberto Campos Neto, por juros mais baixos e pelo Brasil, que está ganhando força, está com quase 50 mil assinaturas depois do apoio da Glaze e do Lindenberg Farias e de muitas outras pessoas que estão divulgando o abaixo-assinado. Então, se vocês quiserem dose quádrupla de André no dia, não sei nem se minha esposa aguentaria isso, né? Mas enfim, fica o convite para vocês. Agora eu quero falar com vocês sobre esse erro épico do Eduardo Girão, não é? Isso aqui, ó. Que ele deveria ter ido para Genebra, na Suíça, mas foi para Nova York. E nem perguntou para onde deveria ir. Se vocês perguntassem para mim, André, onde é que eu levo uma denúncia de crime contra direitos humanos? Eu não diria Genebra, nem diria Nova York. Sabe o que eu diria para vocês? Eu diria, eu vou investigar. Eu vou checar. Agora não, que eu sei que é Genebra. Mas se vocês me perguntassem ontem, eu diria, eu vou investigar. Eu vou usar um mecanismo de pesquisa para descobrir qual é o local correto, e somente depois de saber o local correto é que eu vou dizer para vocês para onde vocês levam uma denúncia como essa. Eu não iria presumir saber sem saber. Uma coisa meio básica, não é? Mas a extrema-direita, o tempo todo, presume saber coisas que não sabe. E faz isso por má intenção, por mau caráter. É por isso que a ignorância e a falta de desconhecimento não inocentam eles. Como a gente pode, tendo generosidade, acreditar que desconhecimento muitas vezes inocenta pessoas que não tiveram oportunidade para serem estimuladas ao conhecimento. Mas nesse caso, é a combinação de prepotência e outras coisas que favorece esse tipo de postura. Pensem no Eduardo Pazuello. O Eduardo Pazuello praticamente não conhece o Sistema Único de Saúde. É uma pessoa que tem um desconhecimento profundo, ele mesmo admitiu. No entanto, ele aceitou, mesmo com esse enorme desconhecimento sobre o Sistema Único de Saúde, ele aceitou ser ministro da Saúde. Percebam que arrogância, que prepotência de uma pessoa que admite que não conhece o sistema de saúde brasileiro, que não conhece sobre gestão, que não tem experiência sobre isso, aceitar ser ministro da saúde, que é a maior autoridade da saúde de um país.
Mas essa prepotência é típica. Veja o caso do Cláudio Humberto, âncora da Bandeirantes. Haddad disse: a reforma tributária vai ser um golpe duro no patrimonialismo, querendo dizer que a ampliação da transparência que a reforma tributária vai produzir vai tornar mais difícil as relações promíscuas entre a esfera privada e a esfera pública. E nessas relações patrimonialistas tem muita corrupção. Então, um golpe duro no patrimonialismo é algo a se comemorar. Foi isso que o Haddad estava falando. Mas o Cláudio Humberto, que não sabe o significado da palavra patrimonialismo, pressupôs que era um golpe duro no patrimônio dos brasileiros. E muitos seguidores meus disseram: ah, André, mas ele sabe o que é patrimonialismo. E falou isso simplesmente para atacar Haddad. É possível a hipótese de vocês que ele sabe o significado da palavra e falou isso só para atacar Haddad, junto com outras mentiras também que ele disse? É possível. Mas é o mais provável? Não, não é o mais provável. Não é o mais provável, porque ao ter dito isso, ele se expôs a um ridículo insano. A possibilidade de ser ridicularizado e esculhambado em todos os espaços. Em geral, as pessoas querem evitar o ridículo. Então, embora essa hipótese de que ele sabia de forma maquiavélica, tal qual Thanos dos Vingadores, assim, tinha um plano muito bem elaborado, isso é possível? É. Mas o mais provável é que ele simplesmente não sabia, pressupôs algo negativo e seguiu em frente, porque não liga, porque não tem curiosidade de investigar o significado da palavra, porque tem o rei na barriga, porque acha que sabe antes de saber, porque presume saber antes de saber. Isso é o mais provável. Porque ao fazer isso, se ele de fato soubesse o significado da palavra e tivesse falado errado, intencionalmente, errado o sentido intencionalmente, ele estaria se abrindo a um ridículo insano. Seus colegas de profissão poderiam desmascarar ele na hora que ele falou. E ele passar um vexame histórico. Em geral, as pessoas querem evitar isso. Peguem o exemplo de Bolsonaro e das vacinas. Por que Bolsonaro falou contra a vacinação? Falou que não ia se vacinar, que leu a bula e que não ia. Ele tinha um plano na coisa da imunidade de rebanho. Ele queria que a economia voltasse o mais rápido possível. Para a popularidade dele voltar. Mesmo essa sendo uma estratégia trágica, poderia levar e levou em Manaus a morte de centenas de milhares de pessoas, não é? Mas ali você vê um plano. Mas em relação às vacinas, o que ele fez ali é puro negacionismo. É puro desconhecimento. Ele falou contra as vacinas porque ele é um anti-vax, anti-vacina. Porque é o que ele é. E é uma questão ideológica para ele, ele tem desconhecimento. Ele acha que ele pode ler a bula da Pfizer e com o grau de conhecimento que ele tem, ele saber melhor do que os especialistas, melhor do que o pessoal da Organização Mundial de Saúde, o que deve ser feito. Esse é o comportamento de muita gente da extrema-direita. Não é como se eles tivessem sempre um plano maquiavélico. Eles são mal intencionados? Sim, são. Mas muitas vezes eles são também pessoas simplesmente com muito desconhecimento, estupidez e com falta de vontade de querer aprender. Também. Combinado com mau caráter. Isso nós podemos ver no Eduardo Pazuello, no Bolsonaro, no Cláudio Humberto e no Eduardo Girão. Em todos os quatro. Isso fica, a meu ver, absolutamente evidente. E é completamente diferente quando a gente fala da classe trabalhadora, quando a gente fala de pessoas que não tiveram oportunidade de ter acesso ao conhecimento, de ter acesso a livros, de ter acesso à oportunidade de se desenvolver. Essas pessoas, quando não têm o conhecimento, a nossa generosidade, aí sim a gente deve ter a generosidade de pensar, olha, talvez nesses casos a falta de conhecimento foi falta de oportunidade, falta de, sabe? Mas no caso dessas pessoas da extrema-direita que a gente está falando, muitos deles que tiveram todas as oportunidades, essa falta de conhecimento
decorre de uma falta de curiosidade, uma falta de interesse, decorre, em parte, da falta de caráter, da prepotência, da arrogância, do achar que sabem antes de saber e não terem a curiosidade de ir atrás para saber, de investigar. E nós devemos ter essa curiosidade e devemos sempre estimular ela. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro, apoiador, quem sabe divulga o nosso abaixo-assinado Fora Roberto Campos Neto. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.